Pessoal, bom dia, tudo bem? Então, a aula de hoje vai ser só o vídeo, nós não vamos ter aula na segunda-feira. E na semana que vem, as aulas continuam normalmente, qualquer dúvida, qualquer questão vai ser do mesmo jeito, tá? Vocês mandem por e-mail ou no WhatsApp. A aula de hoje a gente vai falar sobre a conclusão da redação, tá? Continuando no mesmo esquema que a gente estava falando nas aulas passadas, da estrutura da redação. Hoje a gente vai falar sobre a conclusão. A gente terminou o desenvolvimento na semana passada. E o esquema da conclusão, como todo parágrafo tem que ter um começo, um meio e um fim, o da conclusão não é diferente. Como que a gente começa a conclusão? Lembrando que a conclusão ela é responsável por 200 pontos na nota de vocês. Então, é muito fácil chegar nesses 200 pontos. Só que vocês precisam ter dentro da conclusão todos os elementos necessários para poder tirar esses 200 pontos, tá? Primeiro, vocês precisam ter um conectivo de conclusão. Lembra que eu sempre falo para vocês, ó, todo parágrafo, principalmente os do desenvolvimento e o da conclusão, tem que ter um conectivo para começar. O conectivo da conclusão, eu vou trazer mais para frente, são os clássicos conectivos de conclusão. Então, vocês comecem o parágrafo com um conectivo de conclusão, a retomada dos objetivos que você estabeleceu nos parágrafos de desenvolvimento. O que isso significa? Significa que tudo que você trouxe no parágrafo de desenvolvimento, ou seja, a sua tese, você tem que retomar ela aqui no parágrafo de conclusão. Porque tudo que você fala tem que ser detalhado, retomado, explicado. A conclusão, ela é responsável por fechar o texto de vocês. Então, é necessário que a retomada seja feita para que tudo que você explicou mais acima, vocês consigam concluir com a proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? É uma solução para o problema que vocês trouxeram, para a tese que vocês trouxeram, tá? Então, no esquema da conclusão, tem que ter esses três pontos. O conectivo de conclusão, sempre no começo do parágrafo, a retomada dos objetivos dos parágrafos de desenvolvimento e a proposta de intervenção. Mas o que tem na proposta de intervenção? Os 5 elementos da conclusão: ação, agente, modo, efeito e detalhamento. O que é a ação? A ação é o ponto principal, é o ponto de partida de toda a conclusão. O que vai ser feito para resolver o meu problema? A partir da ação que você define o agente, o modo, o efeito. Então, é a partir da ação que você faz todo o restante dos elementos da tua conclusão. Então, como é que você começa com a ação? Primeiro você vai se perguntar o que eu faço para resolver ou para intervir no meu problema. Então, muita gente usa conscientização, criação de políticas públicas, alguma coisa nesse sentido, para resolver a questão apresentada. Cuidado sempre quando vocês forem utilizar a questão da conscientização. Porque se você colocar só, é preciso conscientizar a população, acabou a tua proposta de intervenção, você não tem muito o que falar sobre isso. A conscientização, ela é uma ação voltada a si mesma. Então, não tem muito o que você falar da conscientização. Agora, quando você fala, é preciso fazer campanhas de conscientização, aí já muda. Porque aí você vai fazer campanhas de conscientização. Como você vai fazer essas campanhas? Para quem que você vai fazer essas campanhas? Qual que é o efeito dessas campanhas? Então, quando você utilizar a conscientização como uma proposta de intervenção, utilize ela associada com algum outro verbo. Fazer, apresentar, mostrar, porque aí vocês conseguem fazer uma proposta um pouco mais completa. Tá? O agente, que é o segundo elemento da conclusão, é o responsável por realizar a ação. Geralmente, quem que são os agentes? Os órgãos governamentais, os ministérios, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente. Então, todos os ministérios vocês podem usar, as prefeituras, secretarias, a família, a sociedade de modo geral, as ONGs. Então, você pode trazer muitas associações como agente da conclusão. O modo, como que isso vai ser feito?
O modo é como que a ação vai ser colocada em prática. Geralmente não. Sempre associem o modo ao conectivo por meio de, tá? O conectivo por meio de, ele traz a ideia do modo. Então, é aquilo que eu falei lá na na aula de competência, para vocês utilizarem o conectivo por meio de para explicar o modo, porque fica muito mais fácil para o corretor visualizar qual que é o modo que você vai resolver esse problema. Por exemplo, na questão da criação de campanhas. Para apresentar o modo, você pode falar que elas seriam feitas por meio de divulgação em televisão e rádio. Esse é o modo como a campanha vai ser feita. Você precisa detalhar o modo como isso vai ser feito. Você precisa explicar o modo como essas campanhas vão ser feitas. Não só as campanhas, como qualquer outra. A criação de políticas públicas. Como vão ser feitas essas políticas públicas? Certo? O quarto elemento da conclusão é o efeito. O que é efeito? É o objetivo da ação que você está propondo. É o resultado que você espera com essa ação. O que você espera que seja resolvido com essa ação? Não é o teu problema, a tua tese? Então, você vai explicar esse objetivo. Por exemplo, se o tema da redação é obesidade infantil, e você vai falar das campanhas, então você pode colocar que é importante criar campanhas através ou por meio de rádios e televisão, com a finalidade ou a fim de diminuir a obesidade infantil. Você já tem 4 elementos na tua proposta, 3 elementos, né? Porque você não colocou o agente, mas 3 elementos prontos. Não é difícil chegar nos 200 pontos na conclusão, na competência 5. Você só precisa seguir com toda essa estrutura dos elementos. E o detalhamento, que é o último elemento da conclusão, ele pode ser feito de qualquer um dos outros itens. Geralmente, é muito mais fácil detalhar a gente, porque é mais visível e é mais... A gente faz isso muito melhor. Por exemplo, o Ministério da Educação, responsável por adequar o sistema de ensino, ou então o Ministério da Saúde, responsável por vistoriar e fiscalizar os órgãos de saúde nas cidades. Então, é muito mais fácil vocês detalharem o agente, que era uma coisa que eu utilizava muito nas redações, porque quando a gente coloca o agente, a gente coloca ele primeiro, né? Dessa forma, você põe lá retoma lá os seus objetivos de desenvolvimento, é necessário que o Ministério da Educação, aí eu colocava a definição do que é Ministério da Educação e seguia com a conclusão. Fica muito mais fácil, porque aí você já elimina 2 elementos em uma frase só. E fica mais visível, porque aí se você já detalha logo no começo, o corretor ele já olha, ele já sabe que ele tem um detalhamento. Então fica mais fácil tanto para o corretor visualizar aonde está esse detalhamento, quanto para você se sentir um pouco mais tranquilo com relação a esse elemento da conclusão. Se você quiser detalhar 2, 3 elementos, pode. Quantos você quiser e quantos couber dentro do teu texto, né? Porque você vai ter que dividir esse texto em vários parágrafos. Então, se couber ali no espaço que você separou para a conclusão, detalhamento de mais de um elemento, pode ser feito. Agora, tem alguns conectivos que vocês podem usar em cada um dos elementos da conclusão. Os conectivos para iniciar a redação são os conectivos de conclusão mesmo. Em suma, em síntese, em fim, em resumo, portanto que não pode ser utilizado nos parágrafos de desenvolvimento, porque ele conclui ideia, você não começa o parágrafo de desenvolvimento concluindo nada, tá? Então, portanto, você usa na conclusão, nunca nos parágrafos de desenvolvimento. Assim, desta maneira, desse modo, diante do exposto, aí você retoma os objetivos do desenvolvimento e continua. O agente, eu trouxe aqui alguns outros agentes, o governo, os ministérios, que eu já tinha citado, as ONGs, o indivíduo, a mídia, pode utilizar a mídia também como agente, a família, a escola. Os conectivos de modo, tenham eles muito associados com o por meio de. Tenham sempre o modo, vou colocar o conectivo por meio de, ou através de, tá? Sempre tenham esses 2 conectivos muito ligados ao modo, tá? Além de
darem a nota que vocês precisam para o conectivo interparágrafo, eles ajudam o corretor a entender aonde que você está indo, qual é a sequência de elementos que você está colocando, certo? E os conectivos de efeito ou de finalidade, que é os conectivos, os últimos conectivos dos elementos, que é com fim de, a fim de, com o intuito de, para. Mas sempre comecem a sempre colocar os mesmos conectivos para trazer as mesmas ideias. Escolham um conectivo para colocar para o modo, para iniciar o parágrafo de conclusão, para colocar para o efeito, porque isso traz a questão da autoria no texto de vocês, que é aquilo que eu falo muito. O texto de vocês tem que ter a sua cara. Então, sempre já tenham selecionado um conectivo para vocês usarem em cada situação. Fica muito mais fácil na hora de fazer uma redação e fica muito mais... Você fica muito mais consciente do que você está escrevendo, tá? E para finalizar, eu trouxe um exemplo de uma conclusão que é do tema de 2018, manipulação do usuário pelo controle de dados na internet, para vocês conseguirem visualizar como que isso tudo, todos esses elementos, se encaixam dentro de uma conclusão, tá? O autor começa com um conectivo, por isso, para começar o parágrafo de conclusão, e aí ele continua, para combater tal manipulação, retomada do tema, às vezes não é necessário, ou então não cabe retomar todo o desenvolvimento, mas sempre retoma alguma coisa, para combater a manipulação, tal manipulação. Tal manipulação que ele trabalhou em todos os parágrafos de desenvolvimento acima. Então, às vezes, se você quiser retomar só o tema, pode também, se você achar que fica mais fácil. É necessário que o Ministério da Educação, junto com o auxílio das escolas, posso colocar 2 agentes? Posso, contanto que eles tenham relação um com o outro. Eu não podia colocar o Ministério da Educação com auxílio dos bancos, por exemplo, para falar de manipulação do usuário. Não entra, entendeu? Então, se eles têm relação um com o outro, você pode utilizar 2 agentes dentro da proposta de intervenção. Promova saraus e campanhas, essa é a ação dele, em diversas mídias de massa que mostrem a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação. Esse é o detalhamento. Por que que esse não é o meio? Porque ele não colocou o conectivo por meio dele. Ele poderia ter colocado por meio de diversas mídias de massa. Poderia. Por isso a importância de colocar o conectivo quando você vai detalhar uma coisa diferente. Entendeu? Então, nesse caso, esse em diversas mídias de massa, essa é o detalhamento que ele utilizou na conclusão. Então, por isso que eu falo para vocês que é muito importante vocês utilizarem os conectivos para mostrar o que vocês vão fazer mais à frente. Porque se eu tivesse colocado um conectivo ali por meio de, eu já tinha perdido o meu detalhamento. Aí eu já ia perder 40 pontos na minha proposta, na minha competência 5, por ter colocado 2 modos e nenhum detalhamento, entendeu? Então, por isso que é importante sempre trazer o conectivo muito ligado ao que você vai trazer de elemento da conclusão, certo? Aí ele vem por meio de, o conectivo de modo, incentiva a leitura de jornais, livros e sites confiáveis, com a finalidade de, o conectivo de efeito, criar uma população com grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas, barrando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. Ele traz o efeito. Qual que era o objetivo dele? Qual que foi o objetivo dele nos 2 parágrafos de desenvolvimento? Combater a manipulação. Qual que foi, o que resultou dessa proposta de intervenção que ele trouxe? Um aumento no senso crítico, um discernimento em notícias falsas, benefício no regime democrático. Isso acaba com a manipulação do usuário. Então, entendem como a proposta de intervenção ela vem e traz, por fim, um objetivo? Você consegue alcançar o objetivo que você quis durante o texto todo? Então, não confundam, não achem que a proposta de intervenção de vocês de fato vai ser implementada. Eu tenho que trazer uma solução para os problemas do mundo inteiro? Não, se fosse assim, então é muito fácil. Mas é alguma coisa que pode ser utilizada. Não precisa ser uma ideia mirabolante, uma proposta extremamente difícil, com todos os detalhes. Eles não vão colocar isso aqui em prática. Eles só querem saber se vocês sabem
finalizar um texto e utilizar os elementos necessários para desenvolver uma proposta de solução para um problema apresentado. Isso não vai ser colocado em prática, isso não vai ser utilizado. Mas sempre se atentem aos 5 elementos. Se for necessário, utilizem uma cor para cada elemento, separem eles no esqueleto do texto de vocês, no espelho do texto, para isso ficar bem claro, para que vocês consigam visualizar muito mais fácil de qual elemento vocês estão falando, do que vocês querem tratar, qual que é a proposta de intervenção. Lembrando que não precisa ser uma proposta de intervenção rebuscada, não precisa ser uma proposta de intervenção muito grande. Nesse caso, como eu tinha falado para vocês nas aulas anteriores, tem jeito da gente fazer 2 propostas de intervenção. Nesse caso, ele fez uma só, porque a proposta de intervenção dele coube nos outros no desenvolvimento. Ela solucionou tudo que foi falado no desenvolvimento. Então, se uma proposta só consegue solucionar tudo que está no teu desenvolvimento, a tua tese, você pode utilizar uma proposta só. Caso contrário, ele poderia utilizar o Ministério da Saúde junto com a mídia, depois ele trazer a mídia como agente também. Aí você pode fazer uma proposta de intervenção completa, com 5 elementos, e uma incompleta, com 2 ou 3 elementos só. Mas uma delas tem que estar completa. Mas se você acha que não é necessário, que vai acabar estragando, ou então acabando desviando o seu texto do objetivo final dele, faz uma proposta só, que você já ganha 200 pontos a mais por fazer uma proposta com 5 elementos. Tá? Então, se atentem a isso, se atentem aos 5 elementos, a colocar tudo isso de maneira clara no texto de vocês, de usar os conectivos para trazer esses elementos. Não se esqueçam disso, porque é uma coisa que facilita muito a leitura e deixa muito claro o que vocês estão falando. E do mais é isso, pessoal. A próxima aula a gente vai continuar trabalhando com conclusão, tá? Então, na semana que vem, a gente vai ter aula normal, segunda-feira, 9h50. Só essa semana que a aula vai ser só o vídeo mesmo. Mas qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem mandar do jeito que vocês estavam mandando, tanto por e-mail quanto no WhatsApp, tá? Que eu estou à disposição. E na semana que vem a gente continua trabalhando com conclusão, tá certo?